littérature brésilienne à l'Université de São Paulo. Mário Drummond, nacionalismo, alteridade, arte. O contraponto entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade, dado a lume pela obra poética, bem como pela correspondência entre os autores, permite observar as continuidades e rupturas entre as duas gerações do modernismo brasileiro. Dentre as tantas convergências e divergências, ressumam os impasses acerca da concepção do nacional, do conflito em torno do individualismo e da alteridade e da concepção de engajamento em arte. Os pontos de discussão expostos nas cartas, de onde emergem questões de estética e política, arte e ética, poética e praxis, comparecem estilizados e cifrados na lírica, cuja análise permite entrever o conflito. Da trajetória empenhada de Mário em busca da identidade nacional, a aurida da redescoberta das fontes primeiras da arte popular, de par com a urgência em estilizar uma língua nacional, até o desalento diante da constatação da multiplicidade insondável do indivíduo e do ser nacional, são exemplos as muitas máscaras de sua lírica, bem como o destino de Macunaíma, que, cifrado em constelação, é signo da petrificação de um projeto, cuja riqueza residiria paradoxalmente na sua impossibilidade. Aquele que, no dizer de Juan Dassin, fez de seus caminhos estéticos caminhos éticos e políticos, não poderia aceitar a postura aparentemente antinacionalista com a qual o poeta mineiro encarava as coisas de seu país. O universalismo drummondiano deveria ter passado pelas etapas de construção da nacionalidade sem as quais um poeta num país periférico não tem direito ao canto. Essa percepção de Mário, para quem a arte interessada era fase necessária e angustiante. A ultrapassagem do momento nacional dar-se-ia pela conquista de um coletivismo já inconscientemente nacional, que não se confundiria com um individualismo tendente ao abstencionismo. É assim que o entrelaçamento de cosmopolitismo e primitivismo, eixo da problemática modernista, é tematizado pelas cartas, sob a ótica do nacionalismo, cuja ausência foi condenada pelo mestre. Esse par de missivas do ano de 1924 dá a ver o debate. Assim se posiciona Drummond a respeito da questão do nacional. Reconheço alguns defeitos que aponta no meu espírito. Não sou ainda suficientemente brasileiro. Mas, às vezes, me pergunto se vale a pena sê-lo. Pessoalmente, acho lastimável essa história de nascer entre paisagens incultas e sob céus pouco civilizados. Tenho uma estima bem medíocre pelo panorama brasileiro. Sou um mau cidadão, confesso. É que nasci em Minas, quando deveria nascer, não vejo acabotinismo nesta confissão, peço-lhe, em Paris. O meio em que vivo me é estranho, sou um exilado. O poeta segue expondo os motivos pelos quais se considera acidentalmente brasileiro, já que o panorama local seria nocivo à expansão de meu espírito. E arremata seu pensamento num trecho decisivo, em que a oposição nacionalismo versus internacionalismo comparece com excessiva sinceridade no tom de desabafo que o oporá frontalmente a Mário. E por outro lado, estou quase a afirmar que uma certa classe de espíritos, de formação e educação nitidamente universalistas, tem solene direito de sobrepor as suas conveniências mentais às dessa mesma confusa e anônima cambada de bestas. Monstruoso? Será antes humano. Espero que não veja nessas palavras a intenção de criar uma oligarquia intelectual, ou qualquer coisa parecida com um clã, ou um mandarinado das letras. Não. Estamos, se não me engano, em dias largamente democráticos, em que nenhuma aristocracia é possível, mesmo a da inteligência. Quis apenas justificar a posição em que se encontram muitas criaturas honestas, inteligentes e cultas, em face de apertado dilema: nacionalismo ou universalismo. O nacionalismo convém às massas. O universalismo convém às elites. Repito, não se trata de clã.
a este trecho, Mário retruca: tudo errado. Primeiro, não existe essa oposição entre nacionalismo e universalismo. O que há é mau nacionalismo, o Brasil para os brasileiros, ou regionalismo exótico. Nacionalismo quer simplesmente dizer ser nacional. O que mais simplesmente significa ser. Ninguém que seja verdadeiramente, isto é, viva, se relacione com o seu passado, com as suas necessidades imediatas, práticas e espirituais, se relaciona com o meio, com a terra, com a família, etc. Ninguém que seja verdadeiramente deixará de ser nacional. Caberia ao brasileiro aperfeiçoar a sua civilização, que no momento não passa de imitação. A reivindicação de Mário é a do abrasileiramento necessário ao homem integral, que possa auxiliar a emancipação cultural da nação. Na mesma carta, define o sentido de uma raça como um acorde, espécie de feixe de atributos psicológicos que lembram o poema de Clândio Jabuti, O Poeta Come Amendoim, cuja temática dá conta de um sentido utópico do modo de ser brasileiro. Casam-se uma postura ética do intelectual brasileiro, a apreensão deste outro, cujo ethos nacional é parte de uma coletividade. Após elencar traços da história brasileira, apreendidos no misto de condescendência e ironia, modos de ser fatais e característicos de um povo, o poema culmina em... A citação do Poeta Come Amendoim, né? Brasil, mastigado na gostosura quente do amendoim, falado numa língua curumim, de palavras incertas no remeleixo melado melancólico, saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons, molham meus beiços que dão beijos alastrados, depois remurmuram sem malícias rezas bem-nascidas. Brasil amado, não porque seja minha pátria. Pátria é o acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo, porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou, porque é a minha expressão muito engraçada, porque é o meu sentimento pachorrento, porque é o meu jeito de ganhar dinheiro, de comer e de dormir. Da confluência de sentidos, cheiro, paladar e temperatura, e de elementos locais, alimento, língua, religiosidade, sensualidade, emerge antropofagicamente uma imagem da nação. A mistura comparece triturada pelos bons dentes daquele que persegue um modo de ser uno, paradoxo da síntese em meio à multiplicidade. A caracterização metafórica e sensorial, pelo recurso intenso da sonoridade nasalada e sibilante, instila o erotismo, a cordialidade, inatividade e indolência, traços que o caráter nacional colecionou. No processo metonímico, o Brasil é comido e falado. As palavras assemelham-se ao amendoim. Ao final, a identificação do Brasil com o eu lírico expressa o nó entre individualismo e coletividade, busca da identidade nacional que se comunica à da identidade pessoal. A imagem do Brasil da selva, dos mitos e dos acalantos está longe do progresso, perto da preguiça, na necessidade de fecundar uma civilização primitiva. Canto de um modo de ser livre e autêntico, primitivo, cuja harmonia ressalta um país mestiço e sincrético. A imagem que se cunha é a de um povo voltado à criatividade, à sensualidade, cuja origem o afasta das tarefas laboriosas. O resultado é a positividade do modo de ser brasileiro, sem constatação da barbárie do processo colonizador ou da gravidade do conflito de classes. A suspensão do conflito em nome da identidade mítica tem por resultado um eu íntegro, diferente do eu dilacerado, que será a tônica da sua lírica posterior. O contraponto negativo a essa comovedora e possivelmente ingênua busca de Mário encontra-se em Hino Nacional, de Drummond, poema de Brejo das Almas, obra de 1934. Elaboração estética do mal-estar testemunhado pelas cartas, a amargura da confissão é compensada pela frieza da meditação irônica. Em tom de blague, o poeta enuncia, no primeiro verso das estrofes, primeira, terceira, quinta, sexta e sétima, tudo o que é preciso fazer pela pátria. Cito: precisamos descobrir o Brasil, precisamos educar o Brasil, precisamos louvar o Brasil, precisamos adorar o Brasil. Pelo recurso da anáfora, acumulam-se referências às belezas naturais do país endevassado.
Ouve-se o eco das reivindicações da vanguarda brasileira, que remonta aos românticos, no apego à ideia de país autêntico, enquanto o eco do discurso às massas encampa a voz autoritária e patriarcal, que insufla a positividade escamoteadora da ordem social. Pode-se ainda surpreender o diálogo com o mário de 2 poemas acreanos em O Brasil está dormindo, coitado, precisamos colonizar o Brasil. Segue-se uma série de providências civilizadas, ironicamente arroladas como etapas na consolidação desse país. Devem-se importar mulheres, eletrodomésticos, benfeitorias e educação. No segmento da anáfora, a estilização do dialogismo demagógico refaz as palavras de ordem do ideal de progresso. Educar, louvar, adorar. E o tom apologético segue desmentido pela ironia, que emerge da paródia, escancarando o despropósito das reivindicações. Não há como esquecer as lições de Mário, aqui contrapostas a uma nova dicção permeada de desconsolo e desilusão. Para além da década que separa os poemas, media-os a diferença entre visões de país e projetos artísticos. O poema é arrematado pela estrofe, que é a estrofe de hino nacional. Precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado. Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Não por acaso, o momento da desconstrução das proposições anteriores conta com o vocativo anafórico duplicado. Denuncia-se a ideologia que sustém a ideia de pátria ou de caráter nacional. As boas intenções não bastam. Há algo de equívoco e falso na busca pela totalidade. Assim, Brasil ou nação e brasileiros são abstrações que camuflam conflitos reais. É como se lêssemos o desfazimento do processo edificante, demolição que parece sussurrar. É preciso criticar o que se fez do Brasil. A aproximação dos 2 poemas permite vislumbrar um patos diverso no que respeita ao entendimento da ideia de nação, cujo desdobramento identitário culmina em certa subjetividade que conteria as marcas desse ser nacional. O modo de ser melado e melancólico, isso de Mário, que reúne sexualidade, indolência, resignação e cordialidade, só pode constituir-se amenizando os traços da violência inerente à nossa formação. O caráter ideológico dessa apreensão não condiz com o olhar de Drummond, para quem pairam sobre a nação e o sujeito brasileiro dúvidas que culminam no despaizamento e na desindividuação. De modo oblíquo, percebe-se que também para Drummond a nação se oferece como assunto relevante, menos locus de identidade e mais espaço epistemológico, cuja construção desmorona diante da investigação dos sentidos históricos que a erigiram. O argumento iconoclasta fará ruir, entoado pela derisão da voz enunciadora, a coletividade calcada em um modo de ser. Homem e nação sujeitam-se à erosão promovida pela poética drummondiana, adentrando o terreno palmilhado pelo debate em torno da noção de coletividade. É assim que o debate sobre nacionalismo entronca-se no dilema acerca do individualismo e do coletivismo. A correspondência é fecunda em exemplos. Posiciona-se Mário sobre alguma poesia. Seu livro é excessivamente individualista. Há uma exasperação egocêntrica enorme nele. Está claro que isso não diminui em nada os valores de seu lirismo. Diminui, a meu ver, os valores edificantes utilitários de sua poesia. Você e o Manuel, no caso Manuel Bandeira, se equiparam inteiramente nisso. A sociedade, a humanidade, a nacionalidade funcionam para vocês em relação a vocês, e não vocês em relação a elas. A exigência é explicada em capítulo anterior, quando reflete sobre o que desejava para a sua própria poesia. Expliquei a parte que me interessava no caso, do que chamei, por falta de substantivo, de apelo de humanidade. Desejo de me igualar, me desindividualizar, despersonalizar, não para ser clássico. Preocupação que hoje considero besta, tanto como ser romântico.
porém para me dar como lirismo de que todos participem e não como espetáculo. Minha revolta de Pauliceia, embora alguns tenham sentido também revoltas, não saiu universalizável. É o grito de um homem só. Grito meu inconfundível. Ora, hoje eu quero gritar de tal forma que meu grito seja de toda a gente. Quero dizer, tornar o menos pessoal possível minhas coisas, para que se tornem gerais. Trata-se do esforço para desindividualizar sua obra, desbastá-la da presença do eu, tornando-a socializável. O empenho, contudo, traz prejuízos à expressão lírica, segundo Drummond. Para este, há poemas do mestre que são pouco líricos e muito prosaicos, discursivos, como se o assunto desbordasse os limites do gênero, nas palavras do poeta mineiro, portanto de Drummond, né? Você me parece ceder por vezes à ânsia de comunicar coisas urgentes que estão se passando no seu íntimo e que não são propriamente poesia. Coisas que dariam provavelmente um discurso. Em suma, você é muito universal demais para ser apenas poeta. E há porções respeitáveis do seu ser que reagem contra a poesia no instante mesmo em que ela está se elaborando. Eu considero a poesia uma limitação. Boa ou má não vem ao caso. E a linguagem em que é menos fácil aos homens se comunicarem, porque é a linguagem que poucos falam, e mesmo esses não a possuem permanentemente. E você? Alma apostólica, perdoe o adjetivo, pois não acho outro. Coração numerosíssimo e transbordante de humana ternura, tem tanto que comunicar aos outros, é natural que sua linguagem seja às vezes um pouco turva e inquieta. De modos diversos, premia a ambos a consciência do impasse da individualidade inerente à expressão lírica. Por um lado, Mário chega a dizer ao amigo em outra carta: você se lembra de uma vez em que falei para você que não fazia mais arte porque minhas obras eram demasiadamente interessadas para ser arte? Tenho sempre essa impressão. Por outro lado, o poeta mineiro sentia-se desconfortável diante de seu individualismo. Eu confesso que não consigo evadir-me do meu individualismo para vogar nessas paragens largas e povoadas para as quais me solicitam as tendências intelectuais de meu tempo. Quando Mário identifica e ajuiza o excessivo individualismo de Drummond, há que se lembrar da autoacusação presente no texto O Movimento Modernista, que se insere no contexto da arte engajada versus arte desinteressada, cujo arremate desemboca no dilacerador meia-culpa. Cito: tendo deformado minha obra por um anti-individualismo dirigido e voluntarioso, toda minha obra não é mais que um hiperindividualismo implacável. Fecha a citação. O clamor é pela necessidade de conteúdos participativos que, não obstante e pela sua própria natureza, ameaçam deformar a arte. Acentua-se a angústia pela constatação de que a arte brasileira, no momento em questão, ainda não tem direito à almejada liberdade do universal, comprometida que está com o processo formativo do país, como se as condições de país periférico toldassem a finalidade sem fim própria da condição artística. Nesse sentido, é de se notar que a lírica social de Drummond dará outra resposta à urgência do engajamento em arte. A crise do sujeito individualizado, contudo, não se resolve. Retorna reposta sob outras bases que não deixam de conter a oposição entre aristocratismo e coletividade. Com a publicação de Sentimento do Mundo, Mário reconhece o coletivismo de Drummond e o parabeniza. Nesse sentido, mesmo que ambos, de algum modo, se coletivizem, os caminhos e os impasses diante do processo de desindividuação falam sobre experiências que têm suas particularidades. Leia esse trecho da carta onde ocorrem fragmentos de crítica a Sentimento do Mundo, né? Fragmento de Mário, tá? Sentimento do Mundo é o resultado de um poeta verdadeiro cuja vida se transformou. O poeta não mudou, é o mesmo, mas as vicissitudes de sua vida, novos contatos e contágios, novas experiências lhe acrescentaram ao ser agressivo, revoltado, acuado em seu individualismo irredutível, uma grandeza nova, o sofrimento pelos homens, o sofrimento do mundo. Foi realmente um acrescentamento enorme esse juntar as dores do indivíduo à fecundidade da dor humana. E se já dantes o poeta tímido, que apelidava um livro de alguma poesia, já era um grande poeta,
agora que conscientemente apelidou seus novos versos com o título orgulhoso de Sentimento do Mundo, nos deu uma obra que, além de grande, é extraordinária. Individualismo irredutível de alguma poesia. Em Sentimento do Mundo, o poeta, sem nada perder do seu individualismo, além da dor do indivíduo, dentro dela, junto com ela, sofre da humana dor. Face à experiência da lírica social de Drummond, o conflito entre individualidade e coletividade comparece sob a forma da difícil figuração da alteridade. É o que se pode inferir, sem desprezar a diferença de datas, da comparação entre os dois poemas acrianos e O Operário no Mar, poema em prosa de Sentimento do Mundo. Seja o Seringueiro do Norte, então quer dizer, os dois poemas acrianos, Mário de Andrade, O Operário no Mar, Drummond. Seja o Seringueiro do Norte, seja o Operário, ambos figuram o outro face ao intelectual. O homem do povo, o homem simples. A eles o poeta se volta, para eles interessa seu canto. O mesmo impulso os une, uma vez que desejam desprender-se de sua condição de classe, ser o outro, estar com o outro, solidarizar-se. A relação entre o eu distante, poeta e classe média, desse outro quase abstrato, de tão desconhecido, traz convergências. A voz que enuncia sabe-se apartada, reconhece, chama e ama esse irmão que contudo se fecha em copas, enigma que é, cifra da incomunicabilidade de classe. As diferenças saltam à vista. Ao eu lírico que se aproxima do seringueiro de modo camarada e complacente, corresponde o burguês, irremediavelmente distante do trabalhador braçal, visto como um deus em sua luta social. Observe o primeiro poema acriano, seguido de trecho de Operário no Mar. O primeiro poema acriano, cujo título é O Descobrimento, aliás, Descobrimento. Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de sopetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei, lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, da escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos correndo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Agora o poema de Drummond. Um trecho, né? Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca e me despreza. Ou talvez seja eu próprio que me despreza seus olhos. Em ambos, a voz lírica confronta-se com a alteridade. Desejam a aproximação, assumem-se ignorantes frente a essa outra realidade e concebem o outro como indiferente a seus apelos. Leia-se o segundo poema acriano, Acalanto do Seringueiro, agora mais o poema Mário de Andrade. Tá? Companheiro dorme, porém nunca nos olhamos, nem ouvimos e nem nunca nos ouviremos jamais. Não saberemos nada um do outro, não nos veremos jamais. Seringueiro, eu não sei nada. Nem você pode pensar que algum outro brasileiro que não seja poeta do Sul ande se preocupando com o seringueiro dormindo, desejando para o que dorme o bem da felicidade. Essas coisas para você devem ser indiferentes, de uma indiferença enorme. Porém, eu sou seu amigo e quero ver se consigo não passar na vida numa indiferença enorme. Canto que converge com o de Drummond a citação de Drummond. Para onde ele vai pisando assim tão firme, não sei. Contudo, a indagação final. Quem sabe se um dia eu compreenderei? Apesar de se abrir para uma promessa de comunhão no horizonte da luta social, não prescinde do abismo da distância entre eu e o outro, enunciado pela imagem magnânima do operário que caminha sobre as águas da história, simbolicamente partidas para sua passagem. Em Mário, a intenção do amor de amigo enorme é suficiente promessa de felicidade. O poeta do Sul acalenta o sono inconsciente do homem do povo que, para além das diferenças, é brasileiro como ele. Flagram-se dois modos de conceber o outro: a distância suprimida pela comoção da identidade, a distância ampliada pela constatação do conflito. A angústia diante do operário é consequência da maturidade advinda da consciência do subdesenvolvimento detectada como diferencial entre a primeira e a segunda geração do modernismo brasileiro. Apesar da ânsia de aproximação,
A divisão de classes aparta os homens, indissoluvelmente. O cuidado para com o outro tornará parte do impasse no qual o eu lírico sente-se enredado, conduzindo ao sentimento cada vez mais inescapável da limitação do eu poeta, a ponto do lugar de fala ser encarado como problema. A consciência acusará a impotência do artista engajado nas causas do seu tempo. Seu modo de inserção social se fará, em grande parte, da dolorosa percepção de como a lírica é instrumento frágil e inoperante diante dos males do mundo. Tais contrapontos pessimistas ao altruísmo mário de andradiano ganham relevo se confrontados ainda ao poema Cabo Machado, outro espectro do chamado caráter nacional. Da dialética da alteridade participa determinada postura diante do papel da arte na sociedade. Um par de cartas no ano de 1929 oferece o contraste entre dois modos de encarar a luta e o fracasso da arte do artista face à hostilidade do mundo. A eles pode-se acrescentar a reflexão sobre a Torre de Marfim, como lugar simbólico da isenção ou da resistência. De certo modo, há nessas páginas modos diferentes de conceber a ideia de engajamento. Nesse contexto, diz Mário Adorno: já sei que você é folha ao atar, levada pelos ventos. O engraçado é que se trata de uma folha pensante, reagente como sensibilidade, que espiritualmente caminha contra os ventos, mas que até já está achando um certo sabor nessa malinconia de se deixar levar. Porque apesar de todas as reações e projetos e desejos, você continua folha. Você jamais esquecerá que no meio do caminho tinha uma pedra. De primeiro, você me comovia. O jeito de você me esfolava o jeito meu. Somos fundamentalmente diferentes na maneira de ser. Isto é, de ser não, porque a base de nós dois é a mesma timidez. Mistura dos efeitos da época com o nosso. No meio do caminho tinha uma pedra provinciana. O que temos de diferente foi o meio de praticar a diferença diante da vida. Você como que se esquivou a jogatina. Eu joguei tudo numa cartada só. Estou desconfiando que perdi, não sei. Porém, como sou leal para com os jogos, se perder, reconheço que perdi e continuo verdadeiro, porque perder nunca foi desdouro para ninguém. Vergonha é falcatruar e eu não faço isso. Você, com que melancolia invejosa falo isso? Você só tem a ganhar em não ter jogado. A carta não agrada a Carlos, que assim se pronuncia. E que ironia você terá posto na melancolia invejosa com que olha para a minha não opção? Como se eu também não tivesse jogado. Como se até não fosse mais triste fazer o jogo cético que eu fiz, em que nunca tive esperanças e certezas para me abastecer, e sabia previamente que perderia. Eu também quero ter a honra de declarar que perdi o jogo. O confronto revela a diferença entre o projeto estético-social de Mário e a postura cética do Drummond. Para o primeiro, o ceticismo confunde-se com o abstencionismo. Para o segundo, toda recusa implica uma opção, e esta, quer pela carga de empenho intelectual que comporta, quer pela desilusão enraizada na praxis, é também vincada pela luta. Diante desses dois modos de conceber a noção de engajamento do artista, figurados em termos de participação ou recusa, repõe-se a problemática do aristocratismo individualista inerente à atividade artística ante a desindividuação com vistas à solidariedade de classes. Ambos sentem na pele o drama da expressão do eu, na iminência de falar do outro. Para os dois valem as palavras de Antônio Cândido sobre Drummond. Se aborda o ser, imediatamente me ocorre que seria mais válido tratar do mundo. Se aborda o mundo, que melhor fora limitar-se ao modo de ser. Em carta de 1945, período em que o mito da unidade do caráter nacional já havia sido substituído pela constatação da irremediável cisão da luta social, Mário apreende o conflito em outros termos. Aí é Mário agora, né? Pela primeira vez se impôs a mim o meu, o nosso destino de artistas, a Torre de Marfim. Eu sou um Torre de Marfim, e só posso e devo ser legitimamente um Torre de Marfim. Só um anjo da guarda perfeito me impediu de escrever um artigo sobre isso, no dia em que descobri que sou um Torre de Marfim. Mas sobrou o anjo da guarda, felizmente. Imagina o confusionismo que isso ia dar e o aproveitamento dos F da puta.
Porque, está claro, a Torre de Marfim não quer nem pode significar não ser importismo e arte purismo. Mas o intelectual, o artista, pela natureza, pela sua definição mesma de não conformista, não pode perder a sua profissão se duplicando na profissão de político. Ele pensa, meu Deus, e a sua verdade é irrecusável para ele. Qualquer concessão interessada para ele, para a sua posição política, o desmoraliza. E qualquer combinação, qualquer concessão o infama. É da sua Torre de Marfim que ele deve combater. Jogar desde o cuspe até o raio de Júpiter, incendiando cidades, mas da sua torre. O lugar do intelectual é o do recolhimento crítico. A reflexão não condiz com a ação política. Outros, portanto, são os caminhos da luta para o artista. É como se Mário, nesse trecho tão próximo do fim de sua empenhada existência, compreendesse que a imersão na praxis semelhasse como se compreendesse, né? Que a imersão na praxis semelhasse uma faca de dois gumes. A arte, que se quer vida, tende-se a ver necessariamente com o mundo deteriorado. Sua constatação final é fruto de um paradoxo. Cumpre retornar à categoria da autonomia da arte, espaço do desinteresse, onde a resistência tem lugar. Essa constatação mais dialética mitiga o meia-culpa presente no movimento modernista de 1942 e o aproxima de Drummond. Pode-se observar que, para ambos, de modos diversos, individualidade e engajamento são da ordem do paradoxo. A angústia face à dialética individuação-desindividuação, percurso da difícil posição do eu a bem da voz coletiva, comparece tanto na concepção de arte interessada em Mário, quanto na lírica social em Drummond. Neste, a ânsia de coletivização é processo recorrente, porém eivado de negatividade. Para a lírica do poeta paulistano, sobretudo na fase do poeta aplicado, a comunhão com o outro, brasileiro que nem eu, insere-se em um projeto que tem como pano de fundo, a arte popular, donde a ancoragem dos modos do mito que o levam à ânsia da perda na indistinção arquetípica. Nos exemplos dos dois autores, a complexa relação entre nacionalismo, individualismo, alteridade e arte permite observar as nuances do projeto modernista entre as duas gerações do modernismo, aproximações e rupturas que radicam na posição do intelectual e da literatura diante das aporias da sociedade brasileira. Merci beaucoup, Madame Simon. Est-ce que tout le monde réussit à voir ce qui est écrit derrière en français? C'est un peu petit peut-être? Parce qu'on peut essayer d'augmenter la taille si c'est un peu compliqué. Peut-être essayer d'éteindre la lumière derrière. Bon, on écoutera maintenant Monsieur Ivan Francisco Marques, qui a un doctorat en littérature brésilienne à l'Université de São Paulo. Il est actuellement professeur de littérature brésilienne à l'Université de São Paulo. Il est aussi auteur du livre, je me suis permis de traduire, Les scènes d'un modernisme de province, Drummond et les autres jeunes hommes de Belo Horizonte. Il est aussi l'organisateur des anthologies Histoire paysanne, Clara dos Anjos et autres contes de Lima Barreto et les meilleurs poèmes d'Auguste Frederico Schmidt et de Le Miroir et autres contes machadianos. Il parlera aujourd'hui de Dans la pénombre de la nuit, les modernismes de Mário de Andrade. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse colóquio, e um prazer especial estar com a Simone, com quem eu tenho uma série de afinidades, como vai ficar claro, inclusive, pela exposição do meu texto. Além de
falar do Mário de Andrade um pouco do Drummond, eu também vou fazer referências ao mesmo poema, um dos poemas que ela comentou, o poeta Come Amendoim, de modo que eu me sinto beneficiado, né, por ter sido aí antecedido por ela. Né? O que eu vou apresentar, os modernismos no plural do Mário de Andrade, só fazendo uma explicação prévia, tem a ver justamente com essa passagem, né, essa evolução, vamos chamar assim, do modernismo brasileiro, de um primeiro momento futurista, como todos sabem, o próprio Mário, chamado por Oswald de Andrade de meu poeta futurista, e muito rapidamente esse projeto evolui, né, como a gente sabe, para essa diretriz nacionalista. Né? Na verdade, a meu ver, já o poeta da Paulicense Vairada, já o poeta de 22, é um poeta que está indicando essa direção nacionalista a despeito, né, desse primeiro momento ser um momento futurista, cosmopolita, universalista, etc. Então, o que eu vou tentar mostrar aqui nesse texto, é um texto curto, né, acho que eu vou ser mais breve que a Simone, é um pouco especulações que eu venho fazendo a respeito da relação do nacionalismo do Mário de Andrade com a cultura caipira, que me parece importante na formação dele e na formação cultural do Mário de Andrade. Acho que essa cultura caipira ela é bastante associada a São Paulo, não é? Pertence essencialmente ao mundo paulista e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, ela é tão oposta ao mito futurista e também ao progresso de São Paulo. Né? Então é sobre isso que eu vou fazer um comentário. Alors, le professeur va essayer de parler un petit peu de ce passage du modernisme brésilien futuriste dans un premier moment vers le modernisme nationaliste qui vient juste après. Et il va essayer de parler un petit peu du nationalisme de Mário de Andrade, il va essayer d'établir un rapport avec ces nationalismes par rapport à la culture caipira, appelée caipira, qui pense appartenir entièrement à l'univers paulistain, et avec la notion du progrès pauliste de São Paulo. Na escureza da noite, os modernismos de Mário de Andrade. Estou com desejos de desastres, escreve Mário de Andrade num poema datado de 1924, publicado 3 anos depois, na abertura do livro Clã do Jabuti. Dedicado a Carlos Drummond de Andrade, esse poema, o poeta Come Amendoim, exprime a busca de um Brasil que o poeta sentia ser, né, conhecer de modo íntimo e não simplesmente amar, recolher em seus aspectos exteriores. Nosso modernismo, como mostrado o símbolo do jabuti, título do livro, Clã do Jabuti, estava resolvido a procurar feição e ritmo próprios, depois de cultivar, na primeira fase em que o relógio nacional teve como referência a hora estrangeira, a miragem do futurismo e de outros ismos. De maneira pachorrenta, sentimental e sensual, o poeta exibe o seu jeito não patriótico, mas interiorizado de ligar-se a um país, que é devorado como se fosse amendoim. Depois de apresentar o Brasil como um sítio imenso, povoado de cheiros e calores, e o brasileiro como um homem marcado de moreno pelo sol, o poema vai enfileirando acontecimentos de diferentes períodos da história brasileira, relativos ao Primeiro Império, à regência, à abolição. É nesse momento que aparece o verso que eu mencionei no início, estou com desejos de desastres, na esteira de outro desastre localizado no plano histórico. Eu leio um fragmento do poema, que é bem no meio do poema. Porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporã. A gente ainda não sabia se governar. Progredimos um pouquinho, um tiquinho, desculpe, que o progresso também é uma fatalidade. Será o que o nosso Senhor quiser. Estou com desejos de desastres, com desejos do Amazonas e dos ventos muriçocas,
se encostando na canjerana dos batentes. Tenho desejo de violas e solidões sem sentido, tenho desejos de gemer e de morrer. É fácil notar a oscilação súbita que ocorre com a distância de poucos versos entre os dois significados da palavra desastre, que tem não apenas dupla ocorrência, mas dupla função no poema. No primeiro caso, porém, o desastre verdadeiro foi embonecar esta república temporânea, o termo diz respeito a um possível fracasso do Brasil, resultante de uma formação falha e incompleta, do artificialismo de uma maioridade precoce, do progresso não controlado, uma fatalidade. Já no segundo caso, estou com desejos de desastres, o termo aparece positivamente associado a um elemento de outra natureza, o desejo, que é grafado no plural, pois se trata de algo insaciável, dirigido a múltiplos objetos. A expressão desejos de desastres é seguida por reticências, mas seu sentido é explicitado na estrofe seguinte. A palavra desastres alude a toda a gostosura das coisas brasileiras, ventos, amazonas, violas, solidões, além dos cheiros e calores já mencionados. Embora registrado negativamente no poema de Clã do Jabuti, o primeiro desastre seria a confirmação de um idealizado desvio, o Brasil na contramão, que naquele momento atraiu o poeta, o Mário de Andrade, a exemplo do que ocorria com Oswald de Andrade. É exatamente como desvio que se define a volta às origens primitivas no Manifesto Pau-Brasil, datado desse mesmo ano, de 1924. Um fragmento muito conhecido do manifesto agora. Uma sugestão de Blaise Cendrars. Tendes as locomotivas cheias, ides partir. Um negro gira a manivela do desvio rotativo em que estáis. O menor descuido vos fará partir na direção oposta ao vosso destino. A locomotiva posta nas mãos de um negro, o elemento bárbaro tão próximo de nós, é uma boa imagem da síntese desejada pelo movimento pau-brasil entre o moderno e o primitivo. O negro, girando a manivela, também serve de imagem para a guinada do modernismo brasileiro em direção ao passado e à originalidade nativa, com a consequente valorização de aspectos contrastantes da cultura nacional, isto é, de nossos desastres. É para nos aproximar de nossas raízes primitivas, assim como fez o negro girando a manivela, que servirá a contribuição milionária de todos os erros, apregoada no Manifesto Pau-Brasil, poucas linhas abaixo da referência a Blaise Cendrars e a guinada modernista. O que se buscará, com base nas realidades de como somos e como falamos, é a língua natural e neológica. O erro gramatical é uma tentativa de corrigir o desastre histórico, empreendida por Mário e Oswald com estratégias diferentes, mas a partir da mesma preocupação de reconhecer os direitos do corpo preguiçoso. No caso de Mário de Andrade, o desejo de falar brasileiro começou timidamente já no livro Pauliceia Desvairada, que é de 22, e assumiu expressão radical nos anos seguintes. Não estou cultivando exotismos e curiosidades de linguajar caipira, afirma Mário de Andrade em carta a Drummond de fevereiro de 1925. É possível, por enquanto eu erre muito e perca em firmeza, em clareza e rapidez de expressão. Tudo isso é natural. Estou num país novo e na escureza completa de uma noite. A despeito dos exageros, que pareciam indicar uma prática selvagem e descompromissada, o processo de estilizar o brasileiro vulgar se desdobrou em estudos linguísticos e reflexão teórica. A sistematização desse material deveria vir à luz na gramatiquinha da língua brasileira, projeto do qual Mário de Andrade acabou desistindo no final da década de 1920. Sobretudo nas cartas, podemos observar o estilo desalinhado do escritor, que dizia escrever como se estivesse, como um bom matuto, metido em mangas de camisa. Aspas. Ninguém escreve como fala, e eu sou como todos.
Porém, sucede que a maioria, para escrever, veste fraque, alguns casacas, e o resto, o paletó de domingo, ao passo que eu me dispo até do paletó semanal. A distância entre a língua escrita e a língua falada é ressaltada com ironia no 9º capítulo de Macunaíma, o chamado capítulo A Carta para as Icariatas. Aspas. Ora, sabereis que a sua riqueza de expressão individual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem outra. Na correspondência com Drummond, o tema do paletó, isto é, do excessivo respeito à gramática, deu pano para mangas. Para atrair o poeta mineiro à causa modernista, Mário de Andrade procurava, por todos os meios, convencê-lo a ser menos culto e menos preconceituoso. O diálogo começou tenso, com forte resistência de Drummond aos apelos reiterados do amigo, sempre timbrando na defesa da correção gramatical. Cito o trecho da carta do Drummond. Ainda não posso compreender os seus curiosos excessos. Aceitar tudo o que nos vem do povo é uma tolice que nos leva ao regionalismo. Há erros lindos, eu sei, mas que diabo, a cultura e poesia é também cultura. Erro e sacrifício são vistos como sinônimos, e não por acaso os dois missivistas lhes atribuem a qualificação de lindos. O próprio Mário insistia na ideia de que sua obra estaria sendo intencionalmente atropelada. Aspas. Nós temos que dar uma alma ao Brasil, e para isso todo sacrifício é grandioso, é sublime. A minha vaidade hoje é de ser transitório, estraçalho a minha obra, escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu para esse monstro mole e indeciso ainda, que é o Brasil. Fecha aspas. Visto como pitoresco e falso, o regionalismo foi repelido insistentemente pelo escritor, cuja utopia, como se sabe, era abraçar e organizar todo o Brasil. Mário queria escrever brasileiro, e não simplesmente escrever paulista. Daí a preocupação em podar os italianismos, por exemplo. No entanto, uma das bases da construção de sua fala desalinhada foi a cultura caipira, da qual se aproximou em inúmeras ocasiões, sobretudo no convívio com o mundo rural de Araraquara, onde veio a escrever as primeiras versões de Macunaíma. O desejo de Mário de Andrade era fazer algo que o regionalismo, a seu ver, não soubera alcançar, isto é, a estilização sem preconceitos da fala rústica. Se pudesse àquela altura ter considerado as obras de João Simões Lopes Neto e Valdomiro Silveira, ou mesmo a do goiano Hugo Carvalho Ramos, que ele viria a conhecer e admirar, o escritor paulista talvez não fosse tão crítico em relação à literatura regionalista, que no Brasil tem raízes profundas. Publicado em 1920 por Amadeu Amaral, o dialeto caipira, estudo do linguajar utilizado pelos habitantes da área do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, foi uma fonte valorizada de estudos para o projeto da gramatiquinha da fala brasileira. Na criação de Macunaíma, foram igualmente importantes os conhecimentos relativos ao mundo rural paulista, obtidos em conversas com os parentes de Araraquara, especialmente o fazendeiro Pio Lourenço Correia, com quem o autor se correspondeu ao longo de toda a vida. Mais que uma referência, a cultura caipira se tornou uma espécie de ideia fixa, reaparecendo sempre nos escritos de Mário de Andrade a respeito da pesquisa de uma língua brasileira e de uma arte nacional. Em carta de 1923 a Tarsila do Amaral, que estava numa longa temporada com Oswald aqui na França, o escritor afirma: considero vocês todos os caipiras em Paris. Tarsila, Tarsila, volta para dentro de ti mesma. Abandona Paris. Vem para a Mata Virgem. Criei o mata-virgismo. Sou mata-virgista. Disso é que o mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam. Se vocês tiverem coragem, venham para cá, aceitem meu desafio. O cosmopolitismo para Mário de Andrade condenava o artista brasileiro à irrelevância,
ou seja, a mesma indefinição de Macunaíma depois de perder a Moiraquitã. De seu oposto é que o mundo e o Brasil precisavam. Assumir o caipirismo, recusando as imitações, era o caminho que conduziria o país à sua essência. No ano seguinte, ao resenhar o romance Memórias Sentimentais de João Miramar, Oswald de Andrade, para a Revista do Brasil, Mário encerra o texto com um comentário jocoso sobre o aparecimento da consciência nacional entre os modernistas de 22. Cito: conhecem aquela história do caipira que ganhou umas botinas para votar no doutor tal, deputado de profissão? Pois calçou-as e avançou na estrada. Os pés começaram a doer. O cabra não pôde mais. Tirou as botas e acariciou com olhos paternos os dedos que se mexiam livres, reconhecendo a terra amiga. Está contente, camarada? Esses modernistas brasileiros parecem que descalçaram as botas. De pés descalços, ou em mangas de camisa, conforme a outra metáfora utilizada por Mário de Andrade para definir sua linguagem desataviada, o intelectual modernista gostava de se ver, dessa maneira, a semelhança do rústico e despachado homem caipira, cuja fala cheia de erros se procurou conhecer e estilizar. Essa guinada provinciana, que se ligava ao interesse renovado pela terra e pelo passado do país, parecia desviar o nosso modernismo do seu trilho vanguardista, com vistas para o futuro. Em 1914, Monteiro Lobato apelidou o nosso caboclo de Jeca Tatu e o pintou monstruosamente como feio, selvagem e preguiçoso, uma velha praga, raça vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Apontado como estorvo no caminho da modernização, o caipira de modos grosseiros não deveria ter lugar na São Paulo moderna, rapidamente transformada em metrópole cosmopolita e industrial, locomotiva, avessa às paisagens e figuras do passado. A cidade crescia, mas sua base era rural, caipira, e no momento em que muitos delas se envergonhavam, os modernistas resolveram reabilitá-la, girando a manivela do trem. De um lado, o progresso, do outro, o desvio ou desastre. Num artigo publicado em 1927 no Diário Nacional, Mário de Andrade afirma que a brasilidade de Tarsila do Amaral se devia não simplesmente à temática, mas ao desenvolvimento de uma forma caipira. Na sua opinião, dentro da história de nossa pintura, Tarsila foi a primeira que conseguiu realizar uma obra de realidade nacional. O fato teria sido possível graças à operação que Antônio Cândido chamou de desrecalque, isto é, a partir do momento em que a artista deixara de se envergonhar de seu país. Cito Mário de Andrade. Em Tarsila, como aliás em toda pintura de verdade, o assunto é apenas mais uma circunstância de encantação. O que faz mesmo aquela brasileirice imanente dos quadros dela é a própria realidade plástica, um certo e muito bem aproveitado caipirismo de formas e de cor, uma sistematização inteligente do mau gosto, que é de um bom gosto excepcional, uma sentimentalidade intimista, meio pequena, cheia de moleza e de sabor forte. Na obra literária de Mário de Andrade, o caipirismo também desponta como tema e linguagem, e não só após a virada nacionalista de 1924. Essa presença é marcante desde os contos regionalistas escritos na década de 1910 e reunidos no volume Primeiro Andar. O caipira reaparece depois em poemas e nas pungentes histórias do livro Contos de Belas Artes, escritas entre 1923 e 1926, enfocando tragédias vividas em espaços periféricos de São Paulo por personagens alheias ao processo de modernização. E o que dizer de Macunaíma, imperador do Mato Virgem? Ao herói esperto, mas sobretudo preguiçoso e abobalhado, compondo com seus irmãos um elenco de patetas
que vivem desventuras na cidade grande, colam-se à perfeição os atributos arrolados nas velhas tipologias do caráter nacional, que são exatamente os mesmos que eram deplorados na figura do pobre homem rural. No plano da linguagem, a sistematização do mau gosto, que, segundo Mário, Tarsila realizava em sua pintura, corresponde à estilização do brasileiro vulgar que se vê na obra de Mário de Andrade. Porém, enquanto Tarsila, caipirinha vestida de poiré, seguia aplicando à nossa feiura o equilíbrio da arte cubista, comportando-se como inimiga dos excessos, Mário entregou-se ao aprendizado da deformação expressionista, mais adequada, segundo ele, à cultura informe do Brasil, mais adequada do que a influência francesa, né, que ele achava de um racionalismo excessivo. Né? E por esse motivo pôde realizar, mais radicalmente do que a estética ordenada de pau-brasil, uma obra de temas e feições caipiras. Voltemos ao poema de abertura do Clã do Jabuti. Os versos líricos e sensuais de Um Poeta Come Amendoim constituem um quadro típico que tem como ingredientes a gostosura da língua curumim, a expressão muito engraçada, o sentimento pachorrento, o balanço das cantigas, amores e danças, os desejos de violas e solidões sem sentido, tudo isso sendo mastigado e entronizado pelo autor. Tal composição, O Poeta Come Amendoim, não está distante de uma tela famosa de Almeida Júnior, Caipira Picando Fumo, datada de 1893. De acordo com Gilda de Melo e Souza, o pintor paulista, o Almeida Júnior, representa um marco divisório na linha evolutiva da arte nacional, pois é com ele que ingressa pela primeira vez na pintura o homem brasileiro. Graças à análise do comportamento corporal do homem do campo, Almeida Júnior, segundo a Gilda de Melo e Souza, teria podido revitalizar a arte do Brasil. Embora suas escolhas tenham recaído em artistas diferentes, tanto Mário de Andrade quanto Gilda apontaram o caipirismo como elemento identificador da cor local e via de acesso à realidade nacional. A Gilda vê isso em Almeida Júnior, Mário de Andrade vê a mesma coisa em Tarsila do Amaral. Ao descalçar as botas, falando com gostosura a língua brasileira, os modernistas não só reconheceram, aliviados, a terra amiga, como foram também obrigados a revolver esse território de contradições e irresoluções, as quais foram, aos poucos, aprendendo a pensar. Antes, cheia de complexos, a nossa elite se deu conta, naquele momento, de que o caipira deslocado e fácil do mundo moderno era uma das expressões profundas de nossa alma nacional. O que se aprendeu não foi pouco. Como disseram Otília Arantes e Paulo Eduardo Arantes, finalmente se teve consciência de que, aspas, é preciso ser moderno o suficiente para não se acanhar mais de ser também caipira, fecha aspas. Fora daí, não seria possível, no Brasil, a construção de qualquer modernismo. É isso, obrigado. Merci beaucoup, Monsieur Hubert. Je remercie aussi Simon d'être là, d'être présente aujourd'hui. Donc, je laisse place maintenant pour les questions. Si vous avez quelques questions à poser au professeur. Oui, vous voulez le... Je suis un tout petit peu gênée de dire ce matin par l'emploi assez systématique du mot nationalisme. Et je ne sais pas si c'est parce que ici en Europe, le nationalisme a pris un sens un peu péjoratif, un peu violent et méprisable. Mais si on reporte à l'histoire du Brésil, je pense que la dernière fois qu'on a parlé de nationalisme, c'était sous la dictature, très récente, et c'est un peu
Pour moi, le nationalisme, c'est basé où on nous déchire. Et il me semble que ce qui ressort beaucoup du modernisme, ce qui me semble très intéressant, c'est plutôt la recherche d'une identité nationale, la reconnaissance de l'identité nationale. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que vraiment ça a le même sens? Est-ce que nationalisme et identité nationale, combattre l'identité nationale, c'est la même chose? Et est-ce que c'est pas un peu gênant aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'utiliser le mot nationalisme en parlant de la démarche moderniste? Obrigado pela intervenção. Bem, você certamente não entende português. Não entende? Então, certamente o nacionalismo adquiriu também na periferia, também na América Latina, no sentido pejorativo. Isso já vem de um bom tempo. E a gente fala nacionalismo, inclusive em sala de aula, sabendo que o termo não é de todo assim bem aceito, não é? Mas nesse contexto aqui da década de 20, nacionalismo era a mesma coisa que brasileirismo, busca de temas nacionais, busca de uma linguagem brasileira. Quer dizer, não havia certamente o sentido político, que é bastante negativo, e que podia estar presente em outros grupos, né, dessa vanguarda de 22. Né? O verde-amarelismo, por exemplo, tinha uma adesão, né, assim, duvidosa, a questão nacional, uma pregação nacionalista bastante duvidosa. Né? O próprio Mário de Andrade, claro, se cansa disso no final da década de 20. Né? Agora há pouco a Simone falou da petrificação de um projeto, né? Parece que tem alguma coisa que vai degringolando, né? Vai se arruinando ao longo da década de 20, e me parece que o desastre ao qual mencionava tem alguma alusão a esse fato também. Né? Mas, sem dúvida, para entender o modernismo de 22, acho que não só no Brasil, mas Argentina, Cuba, México, a gente precisa compreender, não é, essa necessidade imperiosa, não é, de buscar essa expressão nacional, à custa, claro, de uma incompreensão que de fato ocorreu e que de fato ocorre bastante ainda. Talvez até, né, eu perguntava de manhã para a primeira mesa por que o modernismo hoje é considerado um peso morto, né? Talvez uma das questões que a gente deveria levantar seria essa, né? A associação muito estreita do nosso modernismo com o nacionalismo, que foi possível ainda em alguns outros momentos históricos brasileiros, até a década de 60, 70, e que depois virou alguma coisa muito difícil, né? Muito complicada. Não sei se a Simone quer. Só para complementar a fala do Ivan, nacionalismo nos anos 20 tem um sentido, de certo modo, um pouco não absolutamente diferente, mas tem uma semântica um pouco específica da época. Né? Esse nacionalismo seria um pouco a tentativa de redimir o Brasil das teorias racistas do século XIX, não é? Que viam o Brasil como condenado ao atraso, uma espécie de redescoberta do Brasil e de tentativa de desligar o Brasil também das influências estrangeiras. Então tem, muito embora a palavra seja perigosa e ela com o tempo passe a ter uma conotação que tende para o conservadorismo, e o Mário tem uma carta específica do Mário que ele fala da questão da palavra nacionalismo, que ele sabe muito bem o perigo da palavra e tudo mais. Mas nesse momento ela se confunde muito com, ela tem mais um caráter de progressista, digamos, né, de tentativa de encontrar o país mesmo, do que pejorativo como vai adquirir depois. Né? Então, mesmo a questão do caráter nacional, né, no momento, está ligado muito à autenticidade, tem uma especificidade muito grande semântica assim, da palavra dos anos 20. Depois, a partir dos anos... Portanto, o meu texto, quando comparo Mário com o Drummond, né, a questão do nacionalismo para os dois já não tem o mesmo peso, porque o Drummond já é uma expressão dos anos 30, para frente, é uma outra geração. Não é? Então, ele já vê com os olhos muito mais críticos, né, a palavra nacionalismo. Mas, em 20, assim, né, a partir da semana de 22, possui uma conotação realmente de descoberta e tal.
je vais essayer de traduire. La question posée, c'était un peu dans le sens que, je vais dire en portugais, parce qu'il y a un peu en português. Ela disse que se sente um pouco incomodada pela utilização da palavra nacionalismo, e ela mencionou um pouco a questão da identidade nacional. Então, ela queria saber se tem o mesmo sentido, identidade nacional e nacionalismo, se não seria um pouco incômodo se falar hoje em dia de nacionalismo, se não seria, antes de mais nada, falar de uma busca de identidade nacional, se eu compreendi bem, mais ou menos, se você pensar. Bon, donc, pour ça, il va remarquer que l'emploi du mot nationalisme, il l'emploie tout en sachant que ce n'est pas un terme, un mot qui est toujours bien accepté, donc, mais qu'il emploie, il faut le voir un peu dans le contexte des années 20, donc avec tout le sens politique qu'il y avait à ce moment, donc il portait sur ce mot. Et pour comprendre ce nationalisme, il faut comprendre un peu cette recherche de l'époque d'une expression nationale. Après, donc la professeure a un peu parlé de la même chose, le nationalisme dans les années 20, il a une sémantique spécifique à cette époque-là, et qui cherche un peu, c'est un peu la recherche de redécouvrir, si on peut dire, le Brésil, et l'éloigner un peu des influences étrangères. Elle dit aussi que Mário de Andrade se montrait en tout cas assez consciente de cette difficulté liée à ces mots-là, et qui c'est un peu déjà différent quand on parle de monde, qui voit déjà le terme d'une façon assez critique déjà par rapport à la façon qu'on avait été employé avant. Bom, eu quero primeiramente concordar com a Simone sobre a discussão sobre o nacionalismo, mas lembrar que temos que, talvez um pouco para trás, no romantismo, lembrar que se trata de um país colonizado, então desde o princípio com essa preocupação de definir-se separadamente da Europa ou de Portugal, né, por aqui no Correio, né? Agora, de verdade, eu sempre queria falar com o Ivan. De fato, ele escolheu essa visada paulista, paulista, relativamente ao Mário de Andrade, né? Mas só para a gente lembrar que, na verdade, a sua preocupação era com um caipira, vamos dizer assim, um caipira amplo, que engloba o sertão, não é o sertanejo, o sulista, etc. Porque, aliás, o que é Macunaíma não é justamente isso, quase um levantamento das diferentes possibilidades regionais, né? Então, tem um poema que se chama Noturno de Belo Horizonte, não é, em que ele começa falando de Belo Horizonte, dos policiais, das luzes, das rosas, fala um pouco da história de Minas e vai passando por todos os estados nacionais, né, para falar assim de uma maneira talvez um pouco crítica. Esse poema está na estética, que ele escreveu no livro. Ele fala das 23 orquídeas que eram os estados na ocasião, né? Enfim, estou entendendo bem, não é um caipira no sentido mais amplo daquilo que era preciso ser valorizado. Donc elle fait quelques remarques, la professeure. Déjà, il ne faut pas oublier que depuis le romantisme, la question, elle touche la question du nationalisme, est déjà liée à la colonisation brésilienne, ça vient depuis le romantisme. Bon, et je veux juste remarquer qu'elle rappelle que Macunaíma, c'est avant tout une recherche de toutes les possibilités nationales, au-delà un peu de cette notion du caipira. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus, on élargit un peu les possibilités de Macunaíma.
A professora Maria Célia tem toda a razão na intervenção que foi feita. Sem dúvida, o projeto do Mário de Andrade ia muito além, né, de São Paulo. Era um projeto nacional, né, e que envolvia justamente a desregionalização ou desgeograficação, como ele mesmo dizia, a tentativa de reunir, não é, por exemplo, em Macunaíma ou no Plano do Jabuti, características culturais do Brasil inteiro, e uma pesquisa assim, muito enfronhada, muito apaixonada, né, dessa diversidade cultural, e Macunaíma, sem dúvida, é resultado disso. Mas o que é o caipira, de fato? Né? Falar em caipira, a gente alude, sem dúvida, ao homem rural, ao homem do campo, de modo geral, mas alude, ao mesmo tempo, a uma cultura específica, né, muito bem estudada pelo Antônio Cândido, num livro chamado Os Parceiros do Rio Bonito. Na verdade, esse é um grande tema do Antônio Cândido, e hoje em dia ele até diz, né, que isso que foi possível de ser pesquisado, né, em meados do século XX, talvez hoje a dificuldade fosse grande, porque essa cultura se diluiu bastante, e a gente vive um momento de globalização, de mistura, etc. Mas na época em que ele pesquisou, né, essa cultura ainda tinha uma certa vitalidade, estava preservada, etc. E ele definiu como alguma coisa específica de São Paulo, né? Essa mistura do português com o índio, que se deu especificamente naquela região, mas que tem, né, um raio, né, de difusão, que vai para outros estados ao redor, etc. Mas falar em caipira, claro que a gente alude a outras culturas também, né? Mas, de qualquer modo, a minha intenção particular é provocar, inclusive, essa reflexão a respeito das fontes de Macunaíma, né? Sem dúvida, Mário leu uma série de coisas, né? Fez uma pesquisa, como eu mencionei agora há pouco, muito empenhada, mas ele só foi fazer, por exemplo, as viagens ao norte e ao nordeste, que são tão importantes, né, na trajetória do Mário, depois de escrever as primeiras versões, né, dessa obra, né? Ou seja, me parece que o contato efetivo que ele teve, não é, com a cultura popular, né, ou com esse universo popular, se deu muito mais a partir da vivência íntima que ele teve da cultura paulista, né? Então, a hipótese que eu tenho ele tinha uma visão de gabinete, ou uma leitura de gabinete do que era o Brasil, mas tinha uma visão muito íntima, né, bastante íntima da cultura de São Paulo, não só porque nasceu em São Paulo, mas porque tinha em Araraquara uma espécie de berço, de referência, um lugar ao qual ele voltava sempre, e essas conversas que ele tinha com as pessoas lá, o aprendizado das lendas, né, o cultivo, né, dessa tradição popular, eu acho que se deu muito a partir dessa vivência particular que ele tinha, né? Então, para mim, Macunaíma é essa obra misteriosa que aponta para o Brasil inteiro, mas que parte, eu acho, muito mais intimamente de uma realidade específica, né? E vejo, sim, em Macunaíma uma espécie de quase que versão, assim, feita por Mário de Andrade desse homem caipira, dessa cultura caipira, né? O imperador do Mato Virgem, que eu quis dizer, que é exatamente uma tentativa de falar disso, né? Alors, le projet de Mario de Andrade, selon lui, allait un peu au-delà de São Paulo, évidemment. Il s'agissait avant tout d'un projet national qui cherchait cette diversité nationale. Quand il parle de Caipil, on parle souvent de l'univers rural, évidemment. Mais cette culture, il faut juste rappeler que cette culture était assez forte à l'époque de Mário de Andrade, quand il faisait ses recherches. C'est un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui, après le processus de globalisation, comme on le voit aujourd'hui. Le contact, et je pense que le contact de Mário de Andrade était avant tout avec cet univers populaire. Elle était plutôt liée à être plus proche de cette campagne, si on peut dire, de São Paulo. Déjà parce que c'est son contact personnel, donc de la proximité, de l'intimité qu'il avait avec cet univers, avec ce contexte-là, même si le projet allait un peu au-delà du caipira paulista. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Moi, j'ai une question, en fait. Ah oui, bon, bah d'abord. Ah, il y a quelqu'un?
c'est par rapport au caipira, en fait, ce paysan. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idéalisation de ce personnage, de ce qui est populaire? Parce que comme Mário, il venait d'une classe érudite et tout ça, comment il voyait ce populaire? Est-ce qu'il voyait d'une manière plus distante, plus dans une idéalisation de vouloir trouver quelque chose de populaire pour que ce soit du coup national? C'est par rapport à dans ce sens-là que je voulais savoir, ou sinon si c'est vraiment, s'il le voyait vraiment comme il était, vraiment dans ce milieu, ou si c'est plus une idéalisation en fait du caipira lui-même. É uma questão um pouco mais complicada. Eu acho que havia sim, né, um percentual aí de idealização, né, por parte do Mário de Andrade, o estudo da cultura popular e dessa cultura caipira especificamente aponta, né, um pouco essa direção da idealização, não é? Mas ao mesmo tempo acho que quando ele escreve, por exemplo, os contos de Belas Artes, fala de uma coisa muito próxima, né, quer dizer, periferia de São Paulo, alguma coisa que ele, né, habitante ali do bairro da Barra Funda, né, que era perto da Lapa, dessa região que na época era periférica de São Paulo, né, me parece que ele pôde observar bastante essa cultura. Então, assim, eu acho que do caipira ele teve talvez uma possibilidade de obter uma aproximação. Já do seringueiro do Acre, né, que virou uma espécie assim, de fantasma, de fantasmagoria, que aí eu acho que se aplica bastante a sua observação, né? Quer dizer, não vou eliminar a possibilidade da idealização, mas eu acho que havia também muito de realismo, né, no projeto do Mário de Andrade e uma tentativa de converter, né, isso que poderia ser um tipo ideal em alguma coisa próxima, palpável, que ele tentou pelo menos perceber de um modo realista. A questão da acho que era um pouco queria saber se existe uma idealização da figura do caipira no sentido de transformar em algo nacional, uma figura nacional, ou se realmente há uma proximidade, uma visão mais próxima do real da parte da cette Emma a dit que oui, il pense qu'il y avait un peu de cette idéalisation de la figure de caipira, mais il mentionne également qu'en tant qu'habitant du quartier de Barra Funda, de São Paulo, Mário de Andrade était assez proche de cette réalité, et donc il y avait une proximité, disons, du réel, même si après, dans cette figure du caipira, il y avait toujours un peu d'idéalisation